Isso aí, queridos, a gente falando aqui, quando o milagre não acontece, como a gente pode agir, reagir, entender essa vontade de Deus, sem necessariamente ou particularmente sem se afastar dele, mas continuar acreditando que ele é Deus e que sua vontade, mesmo que não nos pareça, mesmo que não toque o nosso coração, ela é sempre boa, perfeita, agradável e é para o nosso bem, né? E é para o nosso bem. Laudelina, você tem uma história, né? Você, não é à toa que você escreveu o livro Quando o Milagre Não Acontece, né? O que te levou a escrever esse livro? Então, no ano de 97, né, eu tinha duas filhas, né, a Rafaele, na época, com 9 anos e a Renatinha com 7. Vou falar agora da Renatinha. A Renatinha é uma menina assim linda, os cabelos compridos, muito doce, muito espertinha, muito inteligente. E aos 7 anos de idade ela começou a apresentar vômitos, dor de cabeça. E aí, vou resumir toda a história, levamos em vários médicos e um dos exames diagnosticou um tumor no cérebro. E quando fomos fazer a biópsia, é, ela falou assim para o médico: doutor, não vai dar nada nesse exame, porque eu sirvo um Deus vivíssimo, né? E quando fomos pegar o resultado da biópsia, deu maligno, né? E aí fomos para casa, chegamos em casa, ela foi para o escritório da nossa casa. E eu fui até ela e falei assim: filhinha, você falou para o médico que não ia dar nada, porque você serve um Deus vivíssimo. Filha, como está a sua fé? Ela, com 7 aninhos, ela virou para mim e falou assim: mamãe, eu continuo crendo que eu sirvo um Deus vivíssimo. E a Renata é uma menina de fé e de coragem. Iniciamos o tratamento e foram 4 anos lutando contra o câncer, né? Ela fez todo o tratamento, um tratamento que a gente sabe que é bastante agressivo. E durante esse período teve uma cantata na igreja, ela mesmo assim, sem cabelinho, sofreu assim por isso bastante, porque a menina, né, a menina preza muito pelo cabelinho lindo, que ela sempre teve longos cabelos. E com a peruquinha também, ela não ficou legal a peruquinha, então eu usava assim touquinha, chapeuzinho. Muitas vezes as crianças, mesmo no colégio, né, tiravam o chapeuzinho para zoar e colocar apelidos, né? Isso é uma coisa importante, os pais orientarem os seus filhos quanto a isso. Se um coleguinha estiver doente, entender e compreender que isso pode acontecer com qualquer criança, qualquer pessoa pode passar por isso. E aí a Renatinha, nessa cantata, o nome da cantata era O Milagre, uma cantata intitulada O Milagre. Ela ensaiou essa cantata, algumas vezes ela teve que faltar os ensaios, passando mal. E aí, quando se aproximou o evento da cantata, ela estava internada no hospital, e ela falou assim: mamãe, eu vou ficar bem, mamãe, eu vou cantar, eu vou para essa cantata, nem que seja sentada no banquinho, vou pedir a tia, mas eu quero ir para essa cantata intitulada O Milagre. E aí ela estava no hospital, eu achei que ela não tivesse condições, estava muito magrinha, muito fraquinha, muito frágil. E pela fé da Renata, ela teve alta do hospital. E fomos para casa e ela estava assim bem abatida. Eu falei assim: filhinha, mamãe acha você tão frágilzinha hoje, meu amor, chegamos no hospital agora, é melhor você não ir. Ela: mamãe, você acha que eu tive alta do hospital hoje para eu ficar em casa? Não, mamãe, eu vou nessa cantata, nem que eu seja para eu cantar sentadinha no banco. E ela cantou sentadinha no banco, sem um cabelinho, assim, bem frágilzinha, toda aquela cantata para honrar realmente a Deus, né? E a Renata, assim, uma menina assim, de uma fé muito firme. E um dia eu falei assim para ela: filhinha, cada gota de lágrima que você derrama, serão milhares de vidas que serão alcançadas. Amém. E ela falou assim para mim: mamãe, então está valendo a pena, sabe? Então a Renata, assim, é uma menina que ela passava isso, de amar o Deus que é, independente das circunstâncias. E eu vejo que nós podemos aprender fé com uma criança de 7 anos de idade. Sem né? dúvida, sem dúvida. E o que aconteceu com a Renata? Ela Então, continua em tratamento? Não, querida. Então, assim, a Renatinha, foram 4 anos, e no ano de 2001, aprove o Senhor chamar a Renatinha para as mansões celestiais, né? O Senhor chamou Renata. E os últimos momentos da Renatinha, ela falou todo o Salmo 23, né? Foi uma partida, assim, realmente
a presença de Deus estava ali. E ela falou tudo o Salmo 23, ela pediu que eu escrevesse um livro, ela já tinha falado isso para mim. Eu pensava que o livro seria escrito para honrar a Jesus com a cura da Renata. Eu não imaginava que eu ia escrever esse livro para honrar Jesus com a morte, né? Mas nós aprendemos a viver Romanos 8, quando diz que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, e nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Então, escrevi esse livro e esse livro é sem fins lucrativos e já doamos mais de 12 mil Bíblias em 12 línguas e doamos essas Bíblias. Esse livro está sendo transformado em um filme, Celeste. Já foi aprovado pela Lei Rouanet e já entrou, né, na Lei do Incentivo à Cultura. E nós estamos agora na última fase, que é da captação de recursos. Estamos orando ao Senhor para que possamos alcançar esses recursos, porque já foi aprovado pela lei. Graças a Deus. Estamos nessa etapa. E também vamos estar doando da mesma forma o lucro desse filme também, para honrar Jesus, o Deus que é bom, independente das circunstâncias. E quem quiser participar e contribuir adquirindo o livro, faz como? Então, eu vou deixar o nosso contato, laudelinalima@hotmail.com, que é o meu e-mail. Perfeito, perfeito. Pois é, né? E aí a gente vê o seguinte, uma criança confiante em Deus. Você já era pastora? Eu não era pastora, meu marido era pastor, tinha feito teologia, mas não era ainda pastora. Pois é, né? Filha de pastor e de repente fica doente e Deus leva, ela tendo fé, vai ficar curada. O que fazer nessa hora, quando o milagre não acontece, quando a cura não chega, quando o livramento não chega? Como reagir? Como sair dessa e ficar bem? Renata foi curada. Eu ouvi uma frase uma vez que eu nunca mais esqueci, que dizia: às vezes Deus nos cura da enfermidade e às vezes Deus nos cura na enfermidade. Então, o milagre, ele não é aquilo que a gente vê, mas é aquilo que Deus faz com o nosso coração, com a nossa fé. É ali que é o lugar mais importante do agir de Deus. Eu gosto muito quando a pastora Laudelina citou Hebreus 11, quando a Bíblia relata os heróis da fé, ela termina aquele capítulo dizendo assim: todos estes morreram sem alcançar a promessa, mas saudando-as de longe, né? Andaram como peregrinos. Isso é a esperança da fé. É aquilo que nos faz caminhar, né? Tem um pensador espanhol, ele diz: para que serve a utopia? Se ela está no horizonte e cada passo que eu dou em direção a ela, ela vai para mais longe de mim. Aí ele diz assim: serve para me fazer caminhar. A fé é mais ou menos isso. A fé é aquilo que vai alimentando a esperança e que nos faz caminhar. A história de Renata me lembra uma vez que me chamaram para orar um moço. Ele tinha um câncer ósseo que fazia crescer tumores ósseos calcificados e já havia amputado as pernas. E quando eu entrei naquele quarto, o tórax dele estava deformado e ele tinha 26 anos de idade. E a mãe esperançosa de que Deus fizesse um milagre. E eu fui lá para orar por um milagre. Mas quando eu entrei ali, comecei a conversar com aquele moço e ele tinha fé. E ele sorria de um modo... e os amigos dele em volta do quarto, porque tinha muita gente da família, vizinhos. E quando eu olhei aquela cena, eu me emocionei tanto com a fé que ele me transmitiu, com a vida, com a esperança em Deus que ele me transmitiu. E eu tive convicção que eu não fui ali para ajudar aquele menino nem aquela mãe, eu fui ali para ser ajudado. Aleluia. Eu fui ali para ser abençoado. Aleluia. Então, em vez de fazer uma oração para Deus curá-lo, eu abri a Bíblia em Filipenses, no capítulo 1, no verso 21, e quando Paulo diz assim: será Cristo glorificado através do meu corpo, quer pela minha vida, quer pela minha morte. E eu disse: Kiko, Deus não precisa curar você para que o nome dele seja glorificado. Deus está glorificando o nome dele na sua dor e na sua enfermidade. Quando eu saí dali, a mãe dele lá fora, ela falou, mas ela me deu uma bronca. E ela estava muito revoltada. Como você entra na minha casa para dizer que meu filho vai morrer?
Kiko morreu algumas semanas depois. E eu estava no trabalho e não consegui ir ao sepultamento. Fui avisado em cima da hora. Mas eu soube que a mãe de Kiko, quando não tinha nenhum religioso para fazer a celebração do sepultamento, ela abriu a Bíblia e disse assim: algumas semanas atrás, meu filho encontrou o verso que definiu a vida dele. Cristo será glorificado, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Aleluia. Nós temos um Aleluia. problema, Celeste. Nós transformamos a oração num instrumento de barganha e de petição. A oração é um lugar de relacionamento com Deus. Relacionamento de amor, de intimidade. Não é para pedir coisas, não é para prometer coisas. É para a gente conhecer Deus e conhecer aquilo que Ele está fazendo em nós. É verdade. E eu acho que a gente precisa recuperar o que é oração. Diante desse relato de sofrimento, de dor que ela viveu e que tantos outros viveram, e que este rapaz viveu, e que tantos estão nos assistindo agora e vivendo, eu fico imaginando se tivesse alguém do lado dizendo: ela morreu por sua culpa, porque você não teve fé. Ela morreu por sua culpa, porque você não se posicionou da maneira correta diante de Deus. Isso se assemelha ao que diziam a Jó quando ele passava pelo seu sofrimento. É muita crueldade quando se prega a um povo que sofre que a culpa do sofrimento é das pessoas. E a gente observa que Deus atende, sim, e nem sempre naquilo que eu peço, mas todo o tempo Deus cuida de nós em nosso sofrimento, seja dando paz, seja dando suporte, seja removendo o sofrimento, seja fechando portas, abrindo portas, tratando com a vida da pessoa. Deus é fiel, Deus é bom, Deus cuida de nós, nunca nos abandona e eu não posso assumir a culpa de uma situação dessa porque me faltou a fé. Há pessoas que sofrem por causa das circunstâncias e sofrem mais quando estão diante de um líder que lhes culpa por cada uma dessas coisas. A gente não tem só essa vida ela é passageira. A perspectiva de Deus se projeta para a eternidade. Essa menina está viva, essa menina está ao lado do Senhor e nós nos reencontraremos. Aleluia. Esse rapaz está vivo. Ele está ao lado de Deus, ele terá um galardão pela sua fidelidade e nós estaremos reunidos com ele um dia. Isso não pode sair diante dos nossos olhos. É verdade. Daí a importância, né, de muitas vezes se registrar num livro, isso se tornar um filme, uma mídia que vai, com certeza, tocar corações para mostrar que mesmo quando Deus não cura da doença, quando Ele cura a nossa alma, essa é a maior cura que pode existir, né? E é um ela foi milagre. curada, né, pastor? Verdade, ela foi curada. E ela não falava só isso, ela, Celeste. né? Não só ela, a falava família. isso. Ela falava: mamãe, eu não tenho nada. Ela falou assim: mamãe, isso aqui é uma roupa. A roupa, mamãe, que está suja, mas eu não tenho nada. Ela falava Que isso. coisa, né? hein? Isso aí, Uma nos dando criança que lição. conhecia Deus. É verdade. Profundamente, nos dando lições de vida, lições de E ela vida. foi lúcida, ela foi para a glória lúcida, consciente. Ela teve uma visão muito linda, que eu pensei que fosse realmente a cura física, né? Ela viu 2 anjos se aproximando dela e ela falou para mim, né, desses anjos que ela estava vendo, e eu pensei que eram anjos para curar. Eu não sabia que era para levar, né? Eu fiquei assim, sem nenhuma reação. E ela falou todo o Salmo 23, lúcida, apesar do tumor no cérebro, mas foi na área dos controle dos esfíncteres e da motricidade, mas ela estava assim, raciocínio, memória perfeita. Falou todo o Salmo 23, entregou o Espírito para Deus e ali o Senhor a chamou. E ela fez um sinal assim para mim, deu um sorriso, fez assim, como se ela estivesse ouvindo o Senhor chamar, né? E ela simplesmente saiu da matéria. Então, assim, a partida da Renata, eu como mãe, do lado dela, eu pude perceber que era como se ela tivesse assim mesmo, a entrada triunfal, entrando assim realmente para a presença do Senhor, né? É isso. Então foi esse momento. Eu creio firmemente que quando, no momento da partida, Deus envia seus anjos para nos levar em glória para perto dele. Eu acredito. Também creio. Acredito. Né? Estevão deu testemunho disso, né? De ver a região celestial na hora da sua partida. É isso aí. Não ver mais as pedras, mas A região celestial. Vou para o nosso último intervalo e eu volto com a mensagem final de cada um de vocês para o nosso telespectador sobre
que fazer quando o milagre não acontece, mais uma vez, né? Especialmente para aquele nosso telespectador que não conhece Jesus, né? Que não tem esse Deus tão presente, que nos ajuda a transpor todos os momentos de angústia na vida. Ok? Intervalo, vamos lá.